Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Eduarda e hoje eu vim recomendar pra vocês uma trilogia de fantasia chamada Mar Despedaçado. Essas são as capas da trilogia. Pessoalmente eu acho elas muito bonitas. Mar Despedaçado, então, é essa região aqui desse mundo fictício. E aqui nesse litoral estão as cidades mais importantes para nossa história. Em resumo, existem vários reinos e cada reino tem seu monarca. Cada monarca, então, vai ter o seu escudo escolhido, que é aquele responsável por protegê-lo fisicamente, e o seu ministro ou ministra, que é aquele responsável por aconselhar e ajudar estrategicamente o rei ou a rainha. Além disso, nesse mundo as divindades são feitas em pares, então você tem a Mãe Oceano e o Pai Terra, a Mãe Guerra e o Pai Paz, a Mãe Sol e o Pai Lua e por aí vai indo. A história então começa em Meio-Rei, com o Yarvi. Ele é o segundo filho do rei de Getoland, não sei como se pronuncia, e ele é considerado um meio-homem por ter nascido com uma mãozinha mirrada, então ele não consegue segurar um escudo e uma espada propriamente. Mas ele compensa esse detalhe físico sendo extremamente inteligente, extremamente astuto e estudando muito. Tanto que ele quer então prestar o exame para ser um ministro. Por essas e outras razões, ele tem zero interesse em ser rei, porém acontece que o pai e o irmão mais velho são assassinados e ele se vê obrigado a assumir o trono do reino e a vingar a morte dos dois. É a partir disso que começa a história de toda a trilogia. Isso é um micro início nessa história, porque logo no início acontece uma virada na história e você fica Jesus Cristo. E aí começa de fato a história. As sequências Meio Mundo e Meia Guerra dão continuidade à história do Yarvi, ao mesmo tempo que ele expande o universo criado pelo autor, mudando o ponto de vista do protagonista. Então, em Meio Mundo, a protagonista vai ser a Thorne. Ela é uma menina que sonha em entrar pra Guarda Real. Ela tem potencial pra isso, ela sabe lutar, ela se esforça. Só que, obviamente, ela é totalmente menosprezada porque ela é mulher. E depois de um acidente de treino em que ela acaba matando um dos seus colegas, ela é acusada de assassinato. Para escapar da pena de morte, ela se vê obrigada a aceitar uma oferta feita pelo Yarvi e viajar meio mundo atrás de aliados contra o Rei Supremo que tenta dominar todo o Mar Despedaçado. E aqui em Meia Guerra, a protagonista é a Skara, que é prima da rainha Lythlin, não sei como se pronuncia, que é a mãe do Yarvi. Então ela se vê obrigada a amadurecer, recuperar o seu trono e travar então a Meia Guerra, que é a do título, que não seria a guerra travada com armas, mas aquela travada com palavras. Novamente, o Yarvi e a Thorne vão aparecer aqui. Basicamente é essa a história dessa trilogia. O ponto de vista muda em cada livro, mas a história principal não se perde por conta disso. Que na verdade é uma coisa muito interessante de se fazer, porque você vai ter o protagonista do primeiro livro, o Yarvi, e ele vai continuar sendo extremamente importante nos outros dois. Inclusive, ele vai ser a peça que vai ligar tudo. Principalmente no segundo livro, eu fiquei bem surpresa quando eu li e no final eu percebi que o Yarvi era tão importante quanto a Thorne para a história toda acontecer. Porque como ele não é um personagem da luta física e sim da luta mental, então é muito imprevisível o que ele vai fazer. É muito interessante, eu adoro isso. Eu realmente gosto dessa parte mental da trilogia, que é uma trilogia que tem guerras travadas entre reinos e disputas territoriais e tudo mais. Tem violência, mas em momento algum deixa de lado a parte estratégica, a parte da inteligência. E é isso que eu amo em Mar Despedaçado. De uma forma geral, o enredo não é preguiçoso. Só no final do último livro da trilogia, que o finalzinho mesmo, assim, que você fica, ai cara, por que você fez isso, sabe? Eu entendi por que ele fez isso, mas eu podia ter pensado em uma coisa melhor, não precisava ter feito isso. Achei o autor meio preguiçoso no final da trilogia, não que isso deixe a trilogia ruim, de forma alguma. É um pequeno detalhe, mas igual, podia ter pensado numa coisa mais inteligente. Só que a trilogia já vale a pena pelos dois primeiros, porque você vai ter aqui protagonistas que são completamente menosprezados e eles precisam se provar e dar a volta por cima. Então você tem uma evolução de personagem gigantesca aqui dentro, que é muito gratificante ler. Ao longo dos outros volumes, eles vão amadurecendo também. O foco não está neles, mas eles continuam amadurecendo como personagens e evoluindo. Quando eu digo evoluindo, não quero dizer que eles ficam bons. Eu quero dizer que eles se modificam. Em especial, o Yarvi, você tem uma certa curiosidade em relação a ele, porque do meu ponto de vista, se você lê o primeiro livro e você não se importa com ele, não leia os outros dois, porque basicamente a história é dele, só que é visto por outros pontos de vista. Então você precisa se importar com o Yarvi para o resto da história,
poder ser legal. Por isso que o Yarvi é um protagonista tão carismático, tão legal nesse primeiro livro. Nos outros 2 livros ele tem uma mudança absurda. No segundo livro eu tomei um susto com esse menino. A Thorne é a mesma coisa, no meio mundo ela começa de um jeito e no final ela é outra pessoa completamente diferente, o que é muito interessante. Ela é uma protagonista forte, uma protagonista feminina maravilhosa. Ela luta, ela se machuca, ela se rasga, ela corta o cabelo, ela não tá nem aí pra aparência, ela é maravilhosa. Ela lembra um pouquinho a Brienne, do Game of Thrones, nessa questão de ela consegue derrotar homens e por isso ela é vista meio masculinizada, mas isso em momento algum é um demérito, muito pelo contrário, é uma característica dela e que ela precisa ser assim pra poder ser forte do jeito que ela é, pelo menos nesse contexto aqui, tá certo, gente? Você tem outras personagens femininas que são fortes, mas não necessariamente fisicamente. Então existem vários tipos de força apresentados nessa trilogia. Não só a força física é valorizada, mas a força mental também é, o que é muito bom, é muito revigorante de certa forma. E você percebe também como uma força complementa a outra, porque enquanto alguns personagens são extremamente inteligentes, eles precisam dos personagens fortes para vencer as batalhas físicas, mas ao mesmo tempo, sem a parte estratégica, a batalha física não daria certo se não tivesse alguém por trás pensando e analisando e criando os movimentos na batalha. De forma geral, é uma trilogia maravilhosa, muito boa, muito divertida, muito dinâmica, várias coisas acontecem ao mesmo tempo. O autor ele não se preocupa muito em descrever os lugares, então você tem que pegar a questão de mundo medieval mais senso comum que você conhece e encaixar aqui. E pensar que tem navios, tem espadas, tem ferreiros, tem reis, rainhas. Então você imagina o vestuário, você imagina os locais, o autor deixa isso a seu critério. Do meu ponto de vista, é uma trilogia muito rápida de ler, e se você gostar, você vai ler mais rápido ainda, porque ela é muito divertida, muito dinâmica. Então foi isso, gente. Gostaria de saber agora de você, se você já conhecia a trilogia Mar Despedaçado, se você não conhecia, se você criou interesse em ler depois de assistir esse vídeo. Eu acho que se você gosta de fantasia ou tá procurando alguma coisa mais divertida pra ler, você deveria dar uma chance pra Mar Despedaçado. E foi isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero você em um próximo vídeo e tchau, tchau!